Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 12ª aula do nosso curso de Ciência de Dados com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje, a gente vai aprender a combinar conjuntos de dados, combinar datasets. Vamos utilizar a função concat e a função append. Alguns dos estudos mais interessantes na área de ciência de dados, eles vêm da combinação de diferentes fontes de dados. Por exemplo, tem muita gente que trabalha com a base de dados do site 538. Tem gente que utiliza os dados do Futebol Data, os dados da Footstats. Então, a gente precisa saber como é que a gente pode juntar essas bases de dados de uma forma mais eficiente. E essas análises elas podem envolver qualquer coisa, desde a concatenação direta de dois conjuntos de dados, ou até eu quero concatenar uma única coluna, eu quero sobrepor dados desse conjunto de dados. Então, o Pandas ele inclui funções e métodos que tornam esse tipo de trabalho, esse tipo de análise de dados mais rápida e mais direta. Então, vamos ver a concatenação simples de séries e data frames, e depois vamos ver outras funções, como os join, os merges, que também são bastante utilizados. Vamos conectar nosso ambiente virtual, vamos importar nossas bibliotecas básicas. E aqui eu vou inicialmente criar dois data frames. Vou criar um data frame onde eu vou colocar Argentina, Brasil, Colômbia, que vão representar os times, gols marcados e gols sofridos. E data frame 2, Dinamarca, Espanha e França, também com gols marcados e gols sofridos. A gente já viu qual é a lógica de criação desses data frames. Então, se você quiser ver o data frame df1 e se você quiser o data frame df2, é só você dar um df2 que ele vai apresentar aqui pra gente. Notem que na criação do data frame eu setei aqui os índices como sendo 1, 2 e 3 e aqui como sendo 4, 5 e 6. Você pode, obviamente, colocar índices repetidos, não tem problema nenhum. O Pandas ele tem uma função chamada pd.concat, que é similar a uma função lá do NumPy chamada np.concatenate. O pd.concat ele pode ser utilizado para uma concatenação simples de séries ou objetos data frames. E a função lá do NumPy ela pode ser utilizada somente para arrays simples. Essa função ela também serve para concatenar objetos de dimensões superiores, como por exemplo os data frames multi-indexados. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar o data frame df1, df2 e vou pedir para ele apresentar inicialmente o data frame 1, depois o data frame 2, depois o data frame concatenado. Uma coisa que você pode fazer também é criar, por exemplo, um data frame df, por exemplo, e aí esse df ele vai receber o pd.concat df1, df2. E aí você simplesmente escreve df e ele apresenta a concatenação dos dois data frames anteriores. Essa concatenação ela foi feita colocando um embaixo do outro, ou seja, o padrão do concat é essa. É como se a gente estivesse colocando axis igual a 0. Se a gente quiser concatenar um do lado do outro, a gente coloca axis igual a 1. Então, se a gente colocar axis igual a 1, ele vai colocar um do lado do outro, só que ele vai respeitar os índices, que são índices diferentes. Então, no data frame 1, eu não tenho o índice 4, 5, 6, então ele apresenta aqui esses not a numbers. E no data frame 2, eu não tenho os índices 1, 2 e 3, então ele apresenta esses not a numbers. Se fosse data frame com o mesmo índice, ele colocaria exatamente um do lado do outro. Uma diferença importante entre o concatenate lá do NumPy e o concat do Pandas é que no Pandas a gente tem a preservação do índice, mesmo que ele tenha índices duplicados. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar novamente os data frames df1 e df2 e vou pedir para ele apresentar
os data frames e o data frame concatenado. Então, olhem, ó, data frame 1 agora tem índice 1, 2 e 3, o data frame 2, 1, 2 e 3, e quando a gente concatena, ele simplesmente coloca um embaixo do outro, mantendo o mesmo índice. E se a gente pedir para fazer a concatenação ao longo da linha, notem que agora não aparece mais os not a numbers. Uma outra possibilidade que a gente tem é utilizar o método append. É um método que realiza a mesma coisa que o concat, só que a gente digita menos teclas, né? A gente, ao invés da gente chamar pd.concat, abre parênteses, abre chaves, colocar os dois data frames, a gente pode simplesmente chamar df1 append df2. Então, apresentando aqui mais uma vez os dois data frames, e a gente simplesmente colocando df1 append df2, ele faz a concatenação. Então é isso, moçada. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou deixar para vocês a playlist do nosso curso, bem como o vídeo da criação da nossa base de dados, a atualização dela, onde eu utilizo muito esse pd.concat para juntar as bases de dados. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a nossa próxima aula.